de Deus. Queremos meditar hoje, juntamente com vocês, acerca de um questionamento muito importante que ocorre muitas vezes entre nossa gente, entre o povo. E a palavra de Deus, ela é a única regra de fé para os cristãos, para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de vossas vidas. E o texto que nós vamos ler hoje, que muitas pessoas as interpretam na sua forma natural de ler apenas e não ter o discernimento da verdade que vem por meio da direção do Espírito Santo, elas costumam ter um hábito de julgar e subjugar as outras pessoas. E quando Jesus estava dando o sermão conhecido como Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, ele fala acerca do julgar. E diz assim, versículo 1 ao versículo 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, mas que não as pisem e voltem e vos despedacem. E a palavra de Deus, ela retrata aqui sobre o julgamento. Jesus é bem claro sobre esse hábito de julgarmos uns aos outros. E diz que nós devemos evitar o julgamento para que nós também não sejamos julgados da mesma forma, por cometer erros também. E como o texto diz, maiores, porque nós queremos muitas vezes tirar um pequeno erro do nosso irmão, que é o argueiro no olho, e esquecemos de tirar o erro maior que existe em nossas vidas, que também se refere ao fato de julgarmos. Não é que nós não possamos julgar um ato, mas sim a forma como julgamos este ato. No livro de João, o Evangelho de João, no capítulo, deixa eu abrir aqui para não errar, 7 também, capítulo 7, no versículo 24, Jesus também, naquele instante, estava sendo julgado por ter feito cura no dia de sábado, onde os sacerdotes naquela época faziam a circuncisão, que era um ato simbólico da lei do ministério do profeta Moisés. Eles quebrantavam o sábado quando fazia a circuncisão, aquele ato, eles não consideravam quebrar o sábado. Mas no dia que Jesus curou o homem que havia uma necessidade de cura naquele sábado, eles julgaram Jesus de uma forma ignorando os próprios atos que eles também estavam cometendo em termos de julgamento no dia do sábado. E Jesus olhou para ele e disse assim, olha, vós não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Em outras palavras, nós não podemos julgar pelos nossos atos e entendimento da nossa forma natural, daquilo que nós compreendemos. É dessa forma que tem que ser feito. Não. É da forma conforme Deus determina e tudo está registrado em sua palavra. Nós não podemos julgar pela aparência, mas nós podemos julgar
segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, o que está escrito. Se Deus condena a prostituição, e nós sabemos que ela existe e que pode estar no meio do povo que se diz povo de Deus, então nós não podemos julgar o prostituto pela aparência dele, mas nós devemos julgar pela reta justiça, pelo que diz a palavra de Deus. E assim, se nós conseguir convencer o nosso irmão pela palavra de Deus, a reta justiça, nós salvamos a vida dele, a sua alma, de ser lançada no inferno. Então, é nesse sentido, nós temos que aprender a saber, de fato, qual é o julgamento que nós devemos evitar e qual é o julgamento que nós precisamos fazer. Então, devemos evitar todo julgamento que vem da nossa forma natural, da nossa compreensão, de imaginar, de acreditar que é aquilo que nós pensamos. Mas devemos julgar segundo o que diz a palavra de Deus. Então, conforme a lei, escritura sagrada de Deus, que é revelada a todos os homens, nós podemos analisar, comparar e assim chegar ao entendimento do que é certo ou errado. Porque o julgamento é isso. Mostrar o que está certo e errado. E apoiar o certo e condenar o que é errado. Isto é um julgamento. E acerca, como diz, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Muitas vezes nós olhamos atos que os outros cometem, que muitas vezes nós cometemos até piores, mas nós queremos julgar e subjugar aquele alguém que os nossos olhos naturais contemplam, e muitas vezes o inimigo se apodera da situação para condenar e matar espiritualmente aquela pessoa que necessita de uma palavra de justiça de Deus para salvar a própria alma. E se nós conseguirmos vencer esta batalha, esta guerra espiritual, e convencer o nosso irmão de evitar o pecado, nós iremos aumentar o nosso galardão no céu. Jesus chamou de hipócrita as pessoas que cometem esse tipo de situação. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, veja o que você está fazendo, para depois ver como você vai fazer com o seu irmão. Salve a si e depois ajude o seu irmão a se salvar. Mas costumamos ver as pessoas atirarem pedra, como o caso daquela prostituta que foi pega em adultério. Todos estavam ali julgando ela pela lei de Moisés, do que estava escrito, mas não pela lei divina, pelo que Deus gostaria que fosse feito. E Jesus foi o representante legal de Deus, o Filho unigênito de Deus, que não supôs ser igual a Deus, mas ele tomou decisões que Deus aprovara. E assim somos nós temos que tomar decisões aprovadas por Deus, principalmente no ato de julgar as pessoas em certos erros da própria natureza humana, que é pecaminosa. Então vamos olhar para a reta justiça, para o que Jesus fez por todos nós. Vamos amar como Jesus nos ama. Vamos viver como Jesus nos ensinou. Vamos olhar como Deus vê e entender o que se passa no coração. Muitas vezes as pessoas estão errando porque o coração está contaminado. Mas nós, na direção do Espírito Santo de Deus, podemos ajudar a encontrar o caminho, a verdade e a vida que Jesus Cristo representa para todos os seres humanos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Continue nos abençoando e nos dando discernimento para compreender a sua palavra. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Estamos fazendo essa divulgação por meio das redes sociais e gostaríamos, se você puder, compartilhar para que outras pessoas possam alcançar a vida
eterna em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Tenham todos uma boa reflexão.